Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 5, uma live de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática, a entrevista com alunos do curso de formação Telemedicina na Prática. E já quero aproveitar e saudar a doutora Márcia, né, psiquiatra de São Paulo. Fique conosco aí, vamos bater um papo hoje com o psiquiatra Dr. Hernani Pinheiro de Freitas, tá? E então, quero mandar esse abraço aqui para a doutora Márcia, que a gente já fez uma live, foi muito legal também, né? Pessoa super 10 aí. E também, né, aqui, né, nessa live, né, a gente fala, nesse podcast aqui, com entrevista com os alunos, a gente fala também de como você pode utilizar a telemedicina na prática, com segurança e ampliar os seus atendimentos, mesmo que esteja começando do zero. Eu sou Asdrubal César, sou médico especialista em medicina de família e venho aqui, né, convidar o Dr. Hernani Pinheiro para acessar aqui o Instagram também e a gente bater um papo, tá? E o nosso tema de hoje, né, oportunidades na telemedicina para médicos psiquiatras. Eu vou fazer o convite aqui para ele, deixa eu ver aqui, não tenho pedidos, mas eu acho que eu consigo acessar ele para convidá-lo. Certo. E doutor Hernani, se puder, já pode entrar. Olá, boa noite, doutor Hernani. Olá, boa noite. Boa noite. Aproveito antes de te apresentar, doutor Hernani, saudar também o doutor Maurício Gadben, né, médico psiquiatra em Três Corações também. Hoje temos aí uma audiência, né, seleta aí de psiquiatras aí acompanhando a nossa live. Então, doutor Hernani, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite para participar dessa live. Dr. Hernani Pinheiro de Freitas, que além de psiquiatra, é escritor, né? E aí vou deixar o colega se apresentar um pouquinho para a nossa audiência aí, falar um pouquinho sobre a tua formação, onde você atua e também dos seus livros, né? A gente pode ir falando também durante a nossa conversa. Certo. Boa noite, Asdrubal, e também o público que nos assiste, né? Já são mais de 2 dezenas de pessoas. É um prazer falar a você sobre esses assuntos da telemedicina, porque é uma inovação na nossa vida e isso muito nos gratifica quando nós podemos aprender algo novo, né? Eu lembro que era um lema do exército romano: a vitória ama o preparo, né? Então, as pessoas que se prepararem agora vão ser os vitoriosos. Eu sou Hernani Pinheiro, eu sou médico psiquiatra, eu trabalho em Mossoró, que é uma cidade do sertão nordestino, embora seja muito próximo do litoral, mas ainda tem o clima do interior do Nordeste. Eu exerço minha profissão somente no sistema privado. Eu também sou vice-presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria e também eu publico livros a respeito dos temas de que eu abordo no meu consultório, né? Eu nunca falo assim da minha vida pessoal. Às vezes alguém escreve sobre a sua infância, coisa desse tipo, né? Mas meu objetivo sempre é escrever algo que possa impactar positivamente a vida dos meus pacientes, que possa torná-la mais fácil, melhor. Então, quando eu escrevo um livro, sempre pensando nisso. Por exemplo, eu tenho alguns exemplares aqui. Esse aqui foi o meu último livro, O Psiquiatra Responde: Como Conquistar uma Excelente Saúde Mental. Esse livro eu fiz pensando em atingir o paciente, né? O meu paciente, aquele que vem ao meu consultório e ele quer entender melhor como ele adoece, como se faz para chegar na solução dessas dificuldades que ele passa na sua mente. Antes, eu escrevi outros livros, como, por exemplo, esse aqui, O Sucesso Emocional e Profissional. Como fazer para subir de nível e não permitir que te façam de tolo. Porque no meu consultório é sempre uma queixa frequente, né? Essa questão do insucesso profissional por questões emocionais. E, na verdade, no consultório psiquiátrico, as pessoas vêm se queixando desses temas que são comuns à espécie humana. Por exemplo, as pessoas se queixam de problemas na saúde física, nos relacionamentos, na espiritualidade, no sucesso ou insucesso profissional, na vida financeira. Então, nesse tema, eu abordo esses assuntos. Sempre nos meus livros eu falo sobre esses assuntos, porque é uma coisa corriqueira no consultório do psiquiatra, essas grandes questões existenciais que colaboram no processo de adoecimento, né? Um outro livro também que eu escrevi foi esse aqui, Os 101 Pensamentos Espertos.
essenciais para Legal. você subir de nível. Eu adorei Porque a capa também. é É muito ótimo. legal o design, né? Porque os pacientes, às vezes, eles também se encantam com questões motivacionais, que eu, no meu consultório, eu tento fazer essa diferença. As Uhum. pessoas não podem achar que um grito ou um apoio é o suficiente para melhorar. Então, ele tem que ter um caminho, algo a fazer, um pensamento esperto, não uma Uhum. questão vazia, puramente motivacional. Ele tem que saber algo que possa introduzir na sua vida e ter os resultados que ele deseja, né? Então, eu escrevo temas como esse, que é o meu dia a dia no meu consultório. Quando eu falo aos meus pacientes, além de falar sobre tomar remédios, fazer psicoterapia, eu falo muito sobre as mudanças positivas no estilo de vida. É que a gente chama de a medicina Uhum. do estilo de vida, que Isso, pode é. fazer com que o paciente suba de nível rapidamente no que ele deseja, que é a saúde mental. Legal, doutor Hernani. E você falou, né, que como você escreve os livros que são voltados para facilitar a vida do paciente, e o Sim, nosso tema é telemedicina, e a telemedicina ela vai de encontro a isso também, né? Porque a telemedicina é mais acesso do paciente ao profissional de saúde, ao médico, ao especialista, né, focal, que às vezes não tem na cidade dele, né? Ou ao clínico geral, ou ao médico assistente dele, né? Então, o nosso tema telemedicina, eu acho que se encontra aí também com o objetivo dos seus livros também, né? Que é facilitar a vida do paciente. E, doutor Hernani, falando de telemedicina, né? Como é que surgiu aí o seu interesse pela telemedicina e desse interesse, como é que eu apareci para você? Como é que você me conheceu aí nesse caminho? há um passado recente, né? Eu notei que existia essa possibilidade de encurtar as distâncias, facilitar a vida de alguns pacientes. Surgiu naturalmente, as pessoas me pediam, por exemplo, uma pessoa conhecida queria falar comigo à noite e tal, resolver uma solução imediata, uma orientação. Aí eu comecei a fazer uma videochamada pelo Instagram, aí e vi que existia essa possibilidade, sendo que eu digo que eu sou analfabeto digital. Aí eu Uhum. não tinha esse know-how para fazer um atendimento como eu faço no presencialmente. Mas eu pensei, mas deve existir alguém que sabe, né? Porque alguém sabe. Porque eu ouvia falar que alguém estava fazendo, né, uma receita eletrônica e para mim era impossível. Como pode a pessoa passar um remédio, ainda mais desses duas vias, controlado para outra pessoa? Aí Sim. eu fui me inteirando e também surgindo cada vez mais essa possibilidade de alguém desejar o meu atendimento online. Então eu comecei a procurar a esse respeito. E uma vez, algumas vezes eu comecei a atendia a pessoa, como eu falo com você, e pegava os papéis físicos e enviava para a pessoa vinha pegar Uhum. no meu consultório. Aí começou-se a Uhum. fazer algumas vezes isso, mas era algo artesanal, digamos assim. E uma certa vez, uma paciente que eu atendi de muito longe, ela precisava de uma receita. Porque eu atendo gente, olha, da Noruega, dos Estados Unidos, Uhum. mas conversando, não Uhum. mandando receita, né? Mas É, que aqui, seria a teleorientação, né? Uhum. mas aqui no Brasil, eu atendi pessoas de longe, e essas pessoas precisavam de uma receita. E eu tentei fazer da forma como eu aprendi sozinho, não consegui, pedi ajuda a um colega médico, que foi quem indicou essa paciente para mim. Ele foi, fez, Uhum. aí depois aí eu procurei me inteirar mais, né? E fui cada vez aprendendo um pouco mais e vi que eu tinha que procurar na internet. Aí eu fui procurar no Google, no YouTube e me deparei com algumas, tipo essas plataformas prontuário eletrônico, e orientando sobre isso, mas também vi os seus vídeos e achei que os seus vídeos eram muito melhores do que as plataformas orientavam, né? É muito melhor. Sim, obrigado. Não. Aí eu disse, então eu vou seguir. Aí comecei a assistir os seus vídeos, mas também vi que existia algo mais e que é uma coisa mais fina, principalmente para mim, que já sou de uma geração que não nasceu nesse mundo digital. Então, eu vi que também você fazia um curso, aí também procurei, falei com você, você disse que nesse momento não tinha, mas daqui a pouco ia surgir, eu pedi para que você me informasse quando começaria, você, quando começou, em pouco tempo depois, você me avisou, e eu de pronto me inscrevi, e quando foi
nas primeiras 3 horas do curso, eu já deixei de ser analfabeto digital. Nas primeiras 3 horas. Contribuir para a alfabetização digital no Brasil. Legal, obrigado. Em 3 horas. Aí, quando passou umas 5 horas, eu já era semi-analfabeto. Semi-alfabetizado. Quando passou umas 8 horas, eu já estava alfabetizado perfeitamente, né? Aí foi no outro dia, eu já fui me desenvolvendo mais, e aí eu fui aprender coisas que é assim, que eu fiquei maravilhado pela facilidade com que melhora a vida do médico. Porque quando eu comecei a ver, vi que a vida do paciente melhorava muito. Mas depois que eu fui me inteirando, vi que a vida do médico também melhora igual. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Tanto melhora o paciente como melhora o médico. E essas plataformas, como prontuário eletrônico, eu agora que estou entrando em contato, né, mas já vi que é algo assim incomparável. Né? É como, deixa eu pensar aqui, em 1453, quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla, o mundo mudou de rumo, igualmente essa telemedicina, principalmente para o médico psiquiatra. Porque todos os outros médicos se beneficiam, todos os outros. Eu acredito que não existe nenhuma especialidade médica que não possa ter vantagens grandes com a telemedicina. Mas a psiquiatria de longe, eu acho, a que mais se beneficia, porque facilita muito a vida do paciente e do médico. Então, eu me encantei com isso e cada vez mais eu me interesso e quero melhorar porque eu sei das grandes vantagens. É incomparável, é uma diferença assim, abismal. Eu chego a dizer que a telemedicina contribui mais com os pacientes do que o atendimento presencial. Com certeza. Porque existem outros atendimentos que são muito difíceis presencialmente. E com a telemedicina se resolve. Sim. E é o acesso, né? Porque o paciente também de outras cidades, né? Eu acredito que a sua cidade, Mossoró, ela é uma referência para outras cidades menores do entorno, né? E o paciente às vezes tem que se deslocar para fazer uma renovação de receita, né? Uma consulta de rotina, e às vezes ele até está bem, né? Porque na psiquiatria tem muito isso, a cada 60 dias tem que fazer uma renovação de receita, né? E com algumas receitas que são possíveis enviar digital, o paciente não precisa se deslocar, né? Ainda temos algumas que não dá para mandar digital, que são aquelas azuis, mas pode ser encaminhado, né, para o paciente, por transportadora, correio, enfim, né? Porque o atendimento à distância pode ser feito. Mas essas brancas de dupla, né, medicamento tarjado com retenção de receita, né, tipo, vou falar o nome de algumas substâncias, sertralina, né, fluoxetina, essas você pode sim encaminhar a receita de forma digital, né, isso facilita muito a vida do paciente, né. Essa semana eu já atendi gente aí, do Rio Grande do Sul, do Paraná, fora, né? Lages, outras cidades, pessoas daí. Que legal. E existem situações, como eu falei antes, que, por exemplo, eu atendi pacientes que têm uma fobia, não sai de casa. Ele tem medo de sair de casa. Aí eu posso atendê-lo pela telemedicina. Tem pacientes que não querem por causa da própria doença, imagine uma doença psicótica grave. Os parentes fazem uma videochamada e pode contribuir com aquele tratamento, já que o paciente de forma nenhuma aceita se deslocar. Né? Então, existem várias situações em que a telemedicina supera o atendimento presencial, porque ele, às vezes, é impossível. E, às vezes, também pelo estigma, né? Infelizmente, a questão de ir ao psiquiatra ainda tem alguns estigmas, né? O cuidado da saúde mental deve ser para todos, não precisa você estar em sofrimento mental. Mas a gente sabe que tem um estigma e, às vezes, o paciente, né, de uma cidade pequena, não quer ser visto lá na clínica, no consultório, ele pode também utilizar a telemedicina para poder cuidar da sua saúde também, até ele perder um pouco essas amarras, né? E, doutor Hernani, saudar aqui o pessoal que está, né, todo mundo aqui, oi e tal, né, todo mundo mandando um abraço, elogios e tal. Muito obrigado, pessoal, que estão aqui acompanhando a live. Estão gostando? Manda um aviãozinho aí pro pessoal, chama mais gente aí para acompanhar, coraçãozinhos também a gente agradece, né? É muito legal. E aqui a gente está falando sobre a telemedicina, como ela é útil para os médicos psiquiatras, as oportunidades e também, né, para os pacientes que vão ter mais acesso aí à saúde, né, ao especialista em saúde mental. E, doutor Hernani,
dentro dos seus atendimentos, né, que você começou a fazer, você falou que estava ainda um pouco analfabeto digital no início, até fazer o curso, né, depois começou a deslanchar, né? Você começou a fazer os atendimentos de telemedicina a partir do momento ali de 2020, dessa crise de saúde pública que a gente viveu, né, de emergência de saúde pública, né, que você começou a fazer, né? E Não, você comecei foi no final de falando... 2021. Do final de 2021. Ah, então bem recente mesmo. É, Ah, certo. E você começou também, inicialmente, para pegar, vamos dizer assim, pegar no tranco, né? Vamos dizer assim, iniciar. Você começou com seus pacientes de consultório mesmo, avisando a eles. Como foi a receptividade, né, desses pacientes? E quando começou a vir a procura de pacientes externos para você, que você não eram ainda seus pacientes? eu começou com meus próprios pacientes. E esses pacientes, que a maioria, quando começou, foi pela facilidade, né? Imagina uma pessoa que mora em um lugar distante, uma pessoa que está gravemente doente, por exemplo, tem uma doença física limitante. Então, começou aí, por essas situações. E depois foi surgindo também outras oportunidades, principalmente para essas pessoas mais jovens. Os mais jovens têm uma grande facilidade em aceitar as consultas. Ainda que seja a consulta inicial, mesmo assim eles não têm nenhuma queixa. Então, foi muito bem-vinda, muito bem aceita por parte do paciente a possibilidade de se atender a pessoa por telemedicina. E os pacientes estão assim maravilhados. Alguns, que uma parte, principalmente os mais velhos, preferem um atendimento presencial, mas há pacientes, como um que me disse, que mora numa cidade vizinha, ele disse, olha, nunca mais na minha vida eu vou no seu consultório. Não existe nenhuma possibilidade, porque eu não vou gastar dinheiro, não vou perder meu tempo, eu não vou perder um dia de trabalho para ir a uma consulta em outra cidade, né? Então, com certeza, eu nunca mais irei aí. E olha que interessante, porque antigamente, antes da telemedicina, se você ouvisse um negócio desse, você ia ficar triste, né? Nunca mais vou no seu consultório. Então você ia levar assim, pô, o cara não gostou do meu atendimento, não quer mais saber de mim. Não, hoje não. Ele fala, nunca mais vou no seu consultório, mas vou continuar sendo, né, seu paciente, você vai continuar sendo meu médico, porque a gente tem uma boa relação, né, médico-paciente e vai poder dar continuidade, né? Muito legal. Claro que, né, lembrando, né, que existe uma resolução, né, que saiu do CFM, e a cada 180 dias, né, a resolução diz que o paciente com uma doença crônica tem que passar com o seu médico assistente. No caso, o médico assistente pode ser um clínico da cidade do paciente, né, para fazer uma revisão e trabalhar junto com o médico especialista, por exemplo, o psiquiatra, né, como a gente falou, e faz uma teleinterconsulta, uma avaliação, um relatório, né, e assim pode dar continuidade ao atendimento do paciente. Né, porque a gente tem ali, né, alguns critérios técnicos e éticos, né, da profissão que são seguidos, né? Então, mas só que a oportunidade é ampla, né? E os pacientes do exterior, né, doutor Hernani, que você comentou, aí é a modalidade da teleorientação. Porque imagina você que está nos assistindo, você está lá no Vietnã, vamos botar Vietnã, que é um país bem exótico, diferente, né? Está lá no Vietnã, você não fala vietnamita, né? E você tem uma intercorrência, algum problema de saúde, pode até ser atendido lá, mas você não vai entender, vai ficar na dúvida, vai ficar ansioso. E aí você pode falar com o seu médico, né? No Brasil, né? O médico que te acompanha para uma orientação, porque uma receita lá não vai ser aceita, mas uma orientação melhora muito a ansiedade. E eu acredito que na saúde mental isso é super importante, né? Porque um paciente que mora no exterior está fazendo um tratamento com um médico estrangeiro, recebendo sua medicação, mas ele tem algumas questões da psique dele, né? Da saúde mental, que talvez é só conversando mesmo com um médico brasileiro, né? É assim que é os casos dos seus pacientes, doutor René? Por exemplo, eu tenho um paciente que mora na Europa, essa pessoa domina completamente a língua lá. Mas na psiquiatria não é bem assim. Ela deseja falar com uma pessoa da sua própria língua, dos seus costumes, conhece a sua cultura, que é mais próximo, né? Então, ela domina completamente a língua do médico dela. Mas o médico não é da mesma cultura dela, não entende completamente. Ela não sabe se explicar, às vezes, com detalhes
que aqui eu entenderia melhor por uma questão cultural. Então, esses pacientes, eles preferem, na psiquiatria principalmente, que é a especialidade médica que mais isso é necessário, eu acho, uma conversa com o paciente de sua própria cultura. E existe várias outras situações. Imagine, por exemplo, você deu esse exemplo do caso do Vietnã, mas em Londres mora 100 mil brasileiros. Você imagina a quantidade de brasileiros que estão só numa cidade, na capital da Inglaterra, e que desejariam conversar com o médico de sua própria cultura, de seu próprio país, né? Então, em muitas áreas, ele deseja uma orientação, mesmo que ele vá se consultar lá, ele deseja uma orientação. Então, essa é uma grande oportunidade para ele ter acesso ao médico, né, próximo a ele. E, às vezes, veja, imagina os custos. Quem mora em Londres, pagando em libra esterlina, ele vê uma pechincha o atendimento aqui no Brasil, né? Então, às vezes, ele faz uma consulta ou outra lá, mas a maioria ele pede orientação ao médico aqui do Brasil, porque para ele os custos são infinitamente menores e a cultura é a mesma do profissional. Então, com certeza, essa e outras vantagens existem. Para o paciente, são tantas as vantagens que, se eu fosse enumerar aqui, eu esqueceria da maior parte. Porque só no dia a dia que você pode ver assim, mais uma coisa que a telemedicina colabora com o paciente, né? Então, se eu for dizer, eu não vou me lembrar. Só o médico, no seu dia a dia, que vai percebendo quantas vantagens há para o paciente quando faz um atendimento por telemedicina. Agora me veio uma questão, né? Porque muitos pacientes que têm algum problema, né, que fazem acompanhamento de saúde mental, com psiquiatra e tal, às vezes eles se sentem limitados de fazer uma viagem, por exemplo, para o exterior, porque vão ficar sem assistência do médico, sem poder ter uma orientação, né? E aí também sabendo disso que, olha, você pode viajar, leva suas medicações, faz um relatório para ele poder levar o medicamento, né? Porque esses medicamentos precisam, né, de relatório para você fazer entrada em alfândega e tal. Mas você sabendo que precisa de algo, você pode falar comigo, né? Agendar uma consulta lá de onde você estiver, desde que tem internet. Isso já dá uma tranquilidade para pessoas que têm receio de viajar, né? De se afastar ali do dia a dia dela, do médico dela também, né? Eu acho que é mais outra vantagem aqui da telemedicina, porque cada vez a gente vai vendo mais vantagem, né? Imagine, eu vejo paciente que tem uma dor crônica e ele, se não tiver aquele comprimido no bolso, mesmo que não tome, ele não se sente tranquilo, né? E às vezes algum paciente psiquiatra também, se ele não tiver com um comprimido para uma urgência, mesmo que ele não tome nada, ele coloca o comprimido no bolso e continua bem porque está assim, né? E existem também pessoas que, mesmo tendo o remédio, ele não fica bem. Mas se ele souber que pode acessar o seu médico a qualquer momento, ele se sente tranquilo. E isso possibilita ele sair de casa, viajar, e nem que não seja para o exterior, mas a limitação, em alguns casos graves, é tão grande que eles ficam impedidos até de viajar aqui dentro do Brasil, no mesmo estado, né? Mas quando ele tem aquela segurança de que pode acessar o profissional que ele confia, assim, de repente, em poucos minutos ou horas, ele se sente tranquilo e se sente em condições de viajar. Certo. E, doutor Hernani, a gente está aqui, né, falando, já dá um brainstorm, já vê várias situações positivas, né? Mas a gente também tem limitações, às vezes, em alguns métodos, né? A telemedicina, para algumas especialidades médicas, tem mais limitações e para outras bem menos. Na psiquiatria, você considera algum fator mais limitante na utilização da telemedicina no seu dia a dia? E você acha que isso tem como ser resolvido? Que eu perceba, até agora só existe um fator limitante. É o fato de certas medicações não serem possíveis de ser enviadas eletronicamente, que é aquela de receita amarela e de receita azul. Fora isso, não existe nenhuma limitação. Nenhuma limitação existe para que você possa fazer um atendimento de qualidade. E o contrário, quando for possível, eu acho que em breve, existir essas receitas, a telemedicina fará mais pelos pacientes do que o atendimento presencial. E no caso do psiquiatra, quando, né, você estiver fazendo um atendimento à distância e encontrar um ponto que precise de alguma questão do exame físico, você pode falar para o paciente ir no médico assistente, né, um clínico, um médico de família, né, puxar aqui para a especialidade da medicina de família, que acompanha também pacientes também, e crônicos, né,
E aí você fazer essa conversa, olha, verifica aí, o paciente tem algum problema, tem alguma arritmia, tem hipertensão, né? Então, ou às vezes o paciente já vem com esse histórico, né, que facilita muito para o médico, né? Eu acho que a internet traz essa questão colaborativa, né? E a telemedicina também vai trazer essa questão colaborativa para os médicos, né? Dos médicos colaborarem uns com os outros para o benefício maior que do paciente, né? Com certeza pode haver essa necessidade, mas é muito Uhum. rara. Por quê? É verdade. Por exemplo, no meu caso, quando eu recebo pacientes, a grande maioria, esmagadora maioria, ele já passou por uma série de outros médicos e ele foi investigado e não existe uma doença física causando Uhum. aqueles sintomas e sinais. Então, raramente pode existir alguém que no intercurso, no seu tratamento, possa haver um problema como esse, de ele estar passando por uma coisa aguda. Mas a grande maioria dos meus pacientes, eles vêm depois de já ter passado por outros profissionais, ter sido investigados, buscado alguma coisa física que pudesse Uhum. justificar aquele sintoma. Então, no meu caso, por exemplo, é muito incomum acontecer uma situação em que um paciente meu passe por uma situação como essa, mesmo no meu consultório presencial. Né? Geralmente eles têm um médico clínico, que é o médico assistente deles, né? Isso aí. As possibilidades são muito grandes, né, na psiquiatria. Eu sempre falo, né, desde que eu comecei também a ter mais essa questão aí de estar presente na internet falando sobre telemedicina, sempre falo que a telemedicina e a psiquiatria, elas nasceram uma para outra, né? São bem assim, né? E hoje, doutor Hernani, né, hoje, né, dia de hoje, e hoje na atualidade, você já tem introduzido a telemedicina no seu dia a dia, né? Quantos por cento já, assim, de atendimentos que você já tem feito por telemedicina, né? Como você está vendo isso? A partir do próximo mês, daqui a 2 semanas, né? Um dia, eu trabalho 5 dias, um dos dias vai ser inteiramente dedicado à telemedicina, só a telemedicina. E os outros Uhum. dias, uma parte pode ser também empregada nela. Por exemplo, hoje não é o dia que eu escolho para a telemedicina, mas por acaso hoje eu atendi o dobro de pacientes por telemedicina do que eu atendi presencial. Foi um dia incomum, porque eu não Uhum. reservo esse dia, quarta-feira, para isso. Mas vai ser um dia, ou seja, 20% do meu tempo a partir do mês que vem, e a expectativa é que em breve esse tempo aumente muito rápido. Certo, olha só. Então já tem uma demanda crescente, né, por atendimento de telemedicina. E eu lembro ali também, durante a nossa conversa, que você comentou dessa geração mais jovem, né, que já nasceu ali com o smartphone na mão, né? Hoje quem tem 25 anos, né, essa faixa entre os 20 e 30, já é uma geração que veio com o smartphone, né, como é que é? Nativo digital, né? E eu também atendi domingo um rapaz e ele era nessa faixa etária e ele falou, olha, eu não gosto de sair de casa, né, para fazer nada, porque eu faço tudo online, né? Trabalho online e tal. E aí ele precisou até ir no pronto-socorro, mas falaram para ele que ia esperar 4 horas para ser atendido. E era uma questão clínica, não era uma urgência, né? Mas ele foi lá, foi triado, né, tal, e 4 horas. E hoje, para essa geração, você falar para eles que tem que esperar 4 horas para ser atendido, não se aceita mais. E até em consulta, né, consultório, falar porque, olha, tem só consulta daqui 4 semanas, né, essa geração não gosta mais de esperar, né? Tem que ir, se deslocar, pegar trânsito, estacionar carro, né? Eles criticam muito, eles começam a argumentar, por que eu tenho que ir até aí? Não posso fazer primeiro uma consulta aqui e você me dizer se eu preciso ir aí ou não, né? Então a telemedicina vai fazer até a teletriagem também, né? Que é É, definir se realmente precisa do atendimento presencial ou não, né? e porque, de repente, eu estou começando a aumentar Uhum. os atendimentos por telemedicina? Por um motivo simples, porque já existe essa demanda. Só Uhum. está faltando por parte dos médicos, né? Por parte do É. sistema de saúde público, por exemplo, porque Uhum. é um absurdo o serviço público não existir esse tipo de serviço, porque os custos para o serviço público vão ser infinitamente menores, as facilidades para os pacientes, porque você vê que no serviço público as pessoas se deslocam. Uma É. prefeitura leva um monte de gente para uma cidade que fica a 400 quilômetros de distância.
Veja o tempo dedicado a isso, o esforço, o sacrifício das pessoas, né? Os gastos. Então, é um absurdo, porque muito disso poderia ser resolvido na própria cidade. Então, os atendimentos vão aumentar por um motivo simples, porque já existem as pessoas buscando isso. Às vezes a pessoa não está buscando porque sabe nem acha que existe isso. E o médico também não está trabalhando isso porque não sabe que é assim. Mas quando todos dois, o médico e o paciente, perceber isso aí, já está certo que o atendimento vai aumentar imensamente. Eu olho muito isso aqui na região. Trabalhei em cidades pequenas aqui também, antes de vir para a cidade que é Polo aqui. E a gente até tem um apelido, ambulancioterapia, né? Para isso, né? Então, poxa, deslocar pacientes que poderiam fazer uma consulta com um psiquiatra de referência, né, num grande centro, não há necessidade. E o que é mais triste, né? Infelizmente, a gente já assistiu acidentes, né, com esses carros, chamados carros da saúde, né? Para levar paciente lá para Florianópolis, né, que é a capital aqui, 700 quilômetros, 600 de distância. E aí, poxa, será que esses pacientes realmente precisavam estar indo lá, né, se deslocando, né? Às vezes, por uma consulta muito rápida, né? Uma vez uma paciente me falou que queria, porque queria ir lá no médico lá, especialista e tal. Eu falei para ela, não precisa, tá tudo bem. Não, mas eu quero, tá. Aí ela voltou e falou, doutor, bem que você falou, né? Cheguei lá, foi 4 minutos. Né? Infelizmente, né? E não precisava ter ido, né? Mas, de repente, a teleinterconsulta, né, entre o médico clínico e o especialista focal seria bem interessante para suprir essas demandas do SUS, né? Eu acho que a lógica vai ser assim, um serviço público ou uma clínica de uma cidade menor que não tem um especialista, ela vai ter lá uma sala com uma boa internet, uma pessoa para orientar o paciente que tem mais dificuldades, e esse vai ser um novo mercado, digamos assim, para essas clínicas de cidades pequenas. Tendo uma boa internet, ele pode contactar um especialista na capital. E, da mesma forma, o serviço público. Ela vai ter que ter uma sala boa, com uma boa internet, uma pessoa para orientar o paciente que tem alguma dificuldade, e o atendimento vai ser dessa forma porque é muito mais rápido e melhor. Eu vou aproveitar até responder uma pergunta que foi deixada aqui pelo Guilherme Filho, ADV, né? Você é advogado, né? Então, Guilherme, a questão do termo de consentimento livre e esclarecido é imperiosa, né? Na questão da telemedicina, né? Primeiramente, a lei, né, que saiu, primeira lei, né, que foi a medida provisória 13.989 de 2020, ela fala que o médico deve avisar ao paciente, né, comunicar a ele sobre as limitações da telemedicina, principalmente relacionado ao exame físico. Mas não dizia da obrigatoriedade de ser por escrito ou não. Agora a gente tem uma legislação que está passando no Congresso Nacional, que é a lei, projeto de lei 1998/20, e temos a resolução do Conselho Federal de Medicina que foi publicada dia 5 de maio. Tá? Então, né, se está interessado nesse assunto, dá uma olhadinha, porque lá fala sobre também a questão do termo de consentimento livre e esclarecido. E até aproveito para falar que quem opta pela telemedicina é o paciente. O médico ele oferece o serviço para facilitar para o paciente o acesso a serviço de saúde. Mas quem opta, e depois desse termo de consentimento, é o paciente que opta pela consulta via telemedicina, tá? E espero ter esclarecido aí também, né, o colega ali, né, que está acompanhando, obrigado. E muito legal. Eu estava observando uma questão aqui, doutor Hernani. O colega tem aí o Instagram, né, que você tem o Instagram. Esse Instagram, você iniciou ele faz quanto tempo? Acho que deve fazer 5 anos. 5 anos. Então, a gente fala de telemedicina, a gente pensa muito na teleconsulta, né? Mas eu estava vendo o seu Instagram, as informações que você passa lá para o público. Você faz um belo trabalho de educação em saúde, né? Falando sobre saúde mental. Isso é telemedicina. E a gente estava fazendo sem perceber. Sim. A educação em saúde à distância é a telesaúde, né? A telemedicina, a teleeducação. E esse trabalho que você faz nas redes sociais é magnífico, né? Porque, às vezes, a pessoa não fez uma consulta direto contigo, mas uma coisa que ele leu ali, ou um vídeo que ele viu, mudou bastante coisa na vida dele, né? Você sente esse impacto? Eu recebo vários depoimentos, muitas pessoas dizem, olha, eu percebo que ele tem um caso leve, uma doença leve, né? Ele diz, olha, eu leio aqui que você assiste um vídeo seu no YouTube, vejo seus posts,
me sinto reconfortado com isso e não preciso de atendimento médico. É É, muito comum isso, né? As pessoas legal. dizem que conseguem amenizar o seu sofrimento e, às vezes, por resolvê-los completamente com uma ideia, uma frase, né? Uhum. Ou, às vezes, um vídeo maior, e a pessoa começa a se entender e a se tranquilizar e achar que não vai adoecer e morrer gravemente, e dali Uhum. tudo fica bem e ele segue a vida sem ser atendido por ninguém. É interessante É, isso, né? E a respeito do que é, você estava falando, como falou o advogado aí falou a respeito do termo de consentimento, né? uhum. Quando a gente faz assim artesanalmente, não tem. Mas agora, quando o médico ele se organiza e tem um prontuário eletrônico e tudo mais, na hora que ele manda um link, o link que a pessoa vai clicar para ter acesso à consulta já vem também a obrigação dele clicar para também ter acesso e confirmar que está aceitando aqueles termos de uso. Isso, é legal. Até no agendamento, né? Eu uso o sistema de agendamento, né? Online, Sim, e o paciente, quando ele agenda, ele recebe o termo de consentimento livre e esclarecido e ele dá o ok, né? Consentindo para poder fazer a consulta. Se ele não consente, aí não vai ter teleconsulta, porque é um ponto importante para isso ocorrer, né? Mas eu estava aqui, né, observando, porque teu Instagram é bem legal mesmo, né? E é inspirador, né? Eu também estou nas redes sociais, eu já observo e falo, acho que isso aqui é interessante, também vou aplicar, né? Bem legal aí, né? Para levar informação, né, para a audiência aí, para a população. E a informação com o profissional médico, né? Uma informação qualificada, né, ética, séria, né? E isso é muito bom, né? Doutor Hernani, você tem utilizado então o prontuário eletrônico, né? Aqui o pessoal tem perguntado qual software, né? Mas são vários prontuários eletrônicos que existem, tá, pessoal? E é muito interessante você escolher um, testar e se sentir bem com ele para utilizar. No caso, doutor Hernani, você também fez assim alguns testes e você escolheu um prontuário eletrônico que você sentiu que lhe atendia melhor? Testou mais de um? não, eu ainda estou estruturando para Uhum. atender com o prontuário eletrônico. Ah, sim. Por enquanto, uso uma plataforma, a Memed, que foi a que eu procurei porque era mais conhecida, mais usada, comecei por ela, Uhum. e agora eu estou me colocando para aprender e trabalhar com o prontuário eletrônico, que é da Ah, Amplimed. Esses né? prontuários, eu ainda não tenho experiência de atender vários pacientes, mas pelo que eu vi, eu já vi que eles nos atendem completamente. É uma ferramenta fantástica, Uhum. porque, por exemplo, ele possibilita um certo automatismo. E todas as vezes que eu torno o meu trabalho automático, sobra mais tempo para eu atender o paciente, né? Então, o Uhum. médico, às vezes, ele passa muito tempo numa burocracia, preenchendo Uhum. coisas, né? Então, às vezes, eu atendo um paciente que eu tenho que dar 4 atestados para ele. Um atestado para o INSS, um atestado porque ele tem que ter uma carteirinha de alguma coisa, um atestado, vários atestados, um atestado do acompanhante que vem com ele. E aí eu Uhum. tenho que colocar várias receitas, porque são em receitas diferentes. E há uma série de outras coisas que quando eu tenho o prontuário estruturado daquela forma, com tudo ali já no ponto de você clicar e sair praticamente feito imediatamente, então você ganha muito tempo para o atendimento que importa, que é você escutar o paciente, chegar a uma hipótese diagnóstica conclusiva, você poder dar orientações sobre higiene do sono, por exemplo, exercício físico, uma dieta, a medicina do estilo de vida, né? Então, a É. série de situações, elas são agilizadas porque existe já alguém que pensou, né, nesse software, já pensou todos esses problemas que há na vida do médico. Então, Uhum. para mim, que tenho essa série de papéis para preencher, é revolucionário você ter um prontuário eletrônico, como, por exemplo, esse que eu estou descobrindo agora. Ah, certo. Eu também, eu sou fã disso, porque antes da questão da telemedicina, para a teleconsulta ser regulamentada, eu já vinha acompanhando, né, uma empresa, né, que eu vou falar o nome porque é a Amplimed, né, eu Sim, vinha acompanhando antes, né, e quando eles falaram que eles tinham a ferramenta de telemedicina prontinha para usar, eu fui lá e falei, bah, eu vou assinar,
esse prontuário eletrônico que quando tiver, né, porque eu sempre sonhei que um dia ia acontecer, né? Aconteceu em 2018 uma resolução, revogaram, né? E aí veio essa questão de 2020 e o negócio andou. Mas eu já estava pronto também, né? E eu gostava muito também do uso da receita eletrônica, porque muitas vezes para o adulto a posologia é muito semelhante ou sempre a mesma, né? Em algumas situações. E aí você já tem lá, né? Posologia ou atestado, você vai ter um atestado padrão para algumas situações, né? E aí tem que botar só o nome, o CPF do paciente, você vai mudando ali. Relatórios, né? Que o senhor faz muito também, né? Então, E são realmente, extensos, né? São coisas são muito extensos. extensas. Não há como você, se você quer fazer É, algo de qualidade, não há como você fazer numa consulta se você já não tiver um monte de coisa escrita. Porque é é muito verdade. extenso, é impossível você, por exemplo, fazer um laudo médico psiquiátrico uma consulta, se você já não tiver uma base. Se você fosse escrever Uhum. aquilo ali, jamais faria algo semelhante, né? Então, como E assim, eu já tenho uma desculpa, experiência. assim sobra mais tempo para você falar e ver o paciente, né? Justo. Eu já tenho uma longa experiência de outras situações. Então, quando eu vejo uma situação como essa, por exemplo, de saber que existe um prontuário eletrônico como esse, ou saber que existe um curso como o seu, eu já sei que vai poupar meu tempo imensamente, né? E a minha moeda mais importante é o meu tempo. Eu tenho que empregar em outras coisas. Então, quando a pessoa vê assim, olha, existe um curso de telemedicina, existe um prontuário eletrônico, você não pode pensar duas vezes, porque aquelas pessoas passaram muito tempo para chegar naquele ponto, né? Por exemplo, Uhum. você já vem há anos tentando estruturar tudo isso que você faz, né? Imagine, se eu fosse aprender tudo isso só, como era, né? É praticamente Uhum. impossível, porque eu tenho que me dedicar a outras coisas. Então, nós procuramos assim, um especialista, uma pessoa que já se dedica a tempo, porque ele pode, em pouco tempo, fornecer as informações que eu passaria anos para adquirir. Exatamente. Eu mesmo, antes de estruturar o curso, eu fui o autoaprendizado, né? E eu vinha me preparando já há alguns anos, né, para esse momento, né? Então, quando aconteceu, eu já tinha algumas coisas prontas, já sabia, foi mais fácil. Mas levei, vamos dizer, anos aí para poder aprender tudo que eu sei. E realmente encurta tempo para os outros, né? Quando você faz um curso, a ideia é essa, né? Você está passando o que você já caminhou, né? As pedras que você já tropeçou, né? Então, né? Às É vezes é isso uma aí. frase, uma pequena informação que agiliza toda uma vida. É verdade. Um insight, né? Eu chamo também assim, né? Uma coisa assim. Nossa, é isso aí. E então, hoje, né, você está nesse modelo de atendimento híbrido, né? Porque você faz aí do teu consultório, mas atende também à distância. Já está reservando um horário só, um dia, né? Só para telemedicina, né? Faz o presencial, o online, né? E Sim, agora com a questão da regulamentação, né? Até o Guilherme colocou ali a resolução CFM, né? 2314 de 2022, essa mesmo, Guilherme, isso aí. Ela estava sendo muito esperada, isso aí. Então, com a regulamentação, depois que saiu essa regulamentação do CFM, sentiu assim diferente? Você acha que deu mais. Você já estava confiante, né? Porque já apostou nisso. Mas deu mais segurança, assim? Como é que você se sente hoje em relação a isso? quando eu comecei a buscar informações sobre a telemedicina, eu já vi que era um caminho sem volta. Eu não Uhum. estava nem preocupado com essa regulamentação, né? Que Porque legal. não há como, porque é uma coisa tão óbvia que é Uhum. incontestável, ninguém pode ir contra isso. Quem é que vai se rebelar contra isso? É uma coisa Uhum. absurda se existir alguém, né? Então, Uhum. eu estava tranquilo, não estava nem um pouco preocupado, porque eu já sabia que isso iria chegar e eu também já estou tranquilo, sabendo que em pouco tempo, aquela dificuldade que há, que é a emissão de receitas de um tipo específico, ela também vai se acabar. Não há como segurar o trem da Uhum. história, né? Então, É verdade. obviamente, em pouco tempo tudo isso vai se resolver. E algum não vai ser difícil encontrar um médico, por exemplo, como eu acho que você, em poucos anos, eu vou somente atender por telemedicina. Né? Uhum. Imagine um médico já idoso que está prestes a se aposentar. Esse médico ele não vai mais sair de casa. Ele vai É. atender só por telemedicina e pronto. E assim vai ser certamente um pouco comum você encontrar médicos que não fazem atendimento presencial. Aham. E até, né, não só a questão do médico idoso aposentado, mas às vezes né, um contratempo na vida do colega, né, fraturou uma perna, né?
Sim. não vai poder ficar se deslocando com facilidade. Ele não precisa parar totalmente, né, os atendimentos dele, ele pode dar uma continuidade. Claro que depende muito da especialidade, mas até numa especialidade cirúrgica, ele não pode operar, mas ele pode dar continuidade ao acompanhamento de alguns pacientes dele, né? E isso é importante para o médico, né? Poder dar continuidade ao seu trabalho, né? E também para os pacientes, né? Poder ser É, acompanhado por aquele médico que conhece ele, né? também o tipo de médico, um médico assim, que já tem uma clientela muito extensa, já tem muitos anos de prática, ele tem muita gente que o procura. Ele não tem nem vaga para as pessoas. Esse tipo de médico também ele vai migrar para o atendimento online, eu acredito, porque ele vai ver que a vida dele vai melhorar muito. Vamos supor, ele atende 1.000 pacientes, mas 300 pacientes é o suficiente para preencher a agenda dele. E esses 300 estão dispostos, estão desejosos de um atendimento online. Eles não querem um atendimento presencial. Então, obviamente, ele, por facilitar a vida dele, ele vai aceitar trabalhar apenas para aqueles que querem um atendimento online. Eu acredito que vai ser assim. É. E você sabe que hoje mesmo aconteceu comigo. Eu estava com a agenda cheia, né, de vários compromissos hoje, porque eu dou aula também, né, na universidade, e eu tinha que dar aula numa unidade de saúde mais afastada, né? Sim. E logo de manhã, quando eu acordei, né, confesso que eu não gosto de acordar muito cedo, gosto de acordar umas 8 horas e tal. Aí logo que eu acordei, eu peguei o celular, já tinha umas mensagens assim. Ah, preciso do atendimento. Ah, doutora, secretária, dá para encaixar alguém hoje para atender? E eu não ia no meu consultório. Aí eu falei, bah, né, de início eu estava angustiado. Aí eu, mas peraí, tem telemedicina, né? Eu uso todo dia isso daí. Aí eu falei, olha, fala com os pacientes que eu não vou poder atender presencial. Eram 2 pacientes que estavam mais angustiados, assim, né, com o quadro. Aí eu falei, olha, explica, né, e tal, que eu não posso atender presencial, mas sexta-feira, se precisar, a gente faz um retorno presencial. Mas pelo menos hoje eu já falo com eles. E foi ótimo, ficaram super felizes porque estavam com ansiedade por causa da situação que estavam passando. E era uma situação que foi resolvida de forma tranquila por telemedicina. E tenho certeza que nem sexta-feira vão precisar ir no consultório. Mas a ansiedade provocada pela situação de saúde, né, de doença, né, ali no caso, já foi resolvida, né? E muitas vezes, muitas questões, a maior emergência ou urgência é a ansiedade que gera, né, no paciente, né? Sim. E eu acho que para isso a telemedicina é muito boa. E aí eu consegui encaixar esses pacientes. E ainda depois teve mais um caso que, não sei a realidade ali, mas aqui está faltando muito medicamento em líquido para criança, xarope, por causa de insumos, né, antibióticos estão em falta. E aí uma mãe passou num pronto atendimento aqui da unidade particular e falou comigo, olha, doutor, eu passei lá, me prescreveram isso aqui, é um comprimido enorme, a minha filha não consegue tomar. Aí eu falei, vamos trocar a receita, né, e tal, né? Aí troquei para uma substância líquida, não achava. Troquei que eu não achava. Falei, não tem, né? Vamos ter que fazer uma injeçãozinha nela, né? Ah, mas é melhor, doutor, que já faz uma vez e tal. Então, foram 3 casos que eu resolvi hoje a vida aí de alguns pacientes através da telemedicina. Né? A criança já tinha consultado, já tinha o diagnóstico, e só foi questão de trocar a via de apresentação do medicamento, né? Então, realmente, a telemedicina facilita bastante a vida de todo mundo, né? Médicos e pacientes. Isso aí, doutor Hernani. E vamos lá, né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa, né? Agora, né, para a gente fechar aqui, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem para os colegas médicos, psiquiatras, né? Também que estão assistindo aí, o pessoal. Um abraço aí para o pessoal da Associação Brasileira de Psiquiatria Regional Rio Grande do Norte, né? Também gostaria de deixar uma mensagem para eles e também falar aí como as pessoas podem acompanhar o teu trabalho, principalmente de educação em saúde nas redes sociais ou até adquirir os seus livros. Eu digo que os médicos, todos eles, devem se certificar, se inteirar a respeito da telemedicina, porque eles podem contribuir imensamente para facilitar a vida dos seus pacientes e do seu próprio trabalho. Mas, especialmente para os médicos psiquiatras, que é o trabalho que eu desenvolvo. Eu posso garantir que o médico psiquiatra que não se dedicar a isso, não quiser se informar sobre isso, ele deve ter algum problema de saúde mental. Porque não é Está possível... diagnosticado. Já,
Porque não é possível que ele vá deixar isso passar, porque é uma oportunidade única para ele ajudar os pacientes. Porque o trabalho dele não é esse, né? É colaborar com a vida dos seus pacientes. Então, com certeza, ele trabalhando com a telemedicina, ele pode desenvolver um trabalho com muito melhores resultados, impactos muito mais positivos na vida de todos os pacientes. Eu dou meu incentivo, eu apoio, eu elogio, eu digo que o médico ele deve se dedicar a isso para facilitar a vida dos seus pacientes. Uhum. A respeito do meu trabalho, eu sempre, há alguns anos, tenho me dedicado a isso. E isso gera uma ligação muito forte com os pacientes e com as pessoas que me seguem nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, que o meu nome é Hernani Pinheiro, assim escreve com E, termina com E também. Começa com E e termina com E. E o meu Instagram, também esse mesmo nome, Hernani Pinheiro. E todas as minhas redes sociais. Eu tenho um site também, que é www.drhernanipinheiro.com.br. Inclusive, lá no meu site, esse livro aqui, ele pode ser baixado e ser lido por todas as pessoas que queiram. É só acessar lá, tem Legal. um lugar para colocar o seu e-mail e o livro vai ser direcionado para você. Vou inclusive recomendar para os meus alunos, porque não é só para o paciente, para os alunos médicos de medicina, os médicos, é legal ler essas perguntas e respostas aí, assim. Com certeza. Bem legal. E vou recomendar para as pessoal. pessoas que desejam comprar, isso aqui é o meu Kindle. Se você quiser ler digitalmente, né, na Amazon, tem todos esses meus livros digitalizados. E você olha que pode legal, comprar. Show de bola. Eu admiro muito essa questão sua aí de escrever livros, e é uma inspiração, porque eu já escrevi um e-book, né, e fiz um curso, mas eu tenho vontade de escrever mais livros, e vamos lá, né, eu vou buscar inspiração aí com quem já faz também. Muito legal, doutor Hernani. Mas os meus parabéns aí também por todo esse seu trabalho, né, acabei vindo conhecer mais o seu trabalho por essa questão do curso de formação de telemedicina. Sim. Né? Aproveito aqui, agradeço o teu interesse e depois a sua confiança, né, no nosso trabalho. E agora também agradeço aí pela amizade aí que estamos criando, né? Uma teleamizade, né? Porque Mossoró, Chapecó, a gente fez um mapinha lá, dá 2 dias e meio de carro, sem parar, né, praticamente. Isso aí. E olha, o pessoal que está acompanhando aqui, muito obrigado pelas perguntas, os comentários, os coraçõezinhos, né, que mandaram aí. Muito feliz aí com a participação de vocês. Tem algumas perguntas que eu vi que alguns colegas médicos deixaram sobre receita digital, sobre legislação. Então eu deixo aqui um convite, né, para os nossos colegas médicos. O workshop Telemedicina na Prática vai começar no dia 30 de maio e vai ser um evento 100% online e gratuito, onde nós teremos 3 aulas especiais aí com insights, ideias para você iniciar o uso da telemedicina com segurança e ampliar os seus atendimentos, tá? Mesmo quem está começando do zero, né? Como foi o teu caso, né, doutor Hernani? Você falou que era um analfabeto digital, né? Eu reforço que eu digo aos médicos que procurem se informar a respeito disso, porque eles não estão sabendo, como eu não sabia, de tudo quanto é possível ser feito através da telemedicina. Com certeza é uma coisa assim que só eles vendo para ver o quanto facilita a vida do paciente e os resultados que o seu paciente terá. Porque no meu trabalho, assim, o meu sucesso, a minha felicidade, depende de eu resolver aqueles problemas que o paciente tanto deseja, né? Então, a telemedicina faz com que o seu paciente tenha mais chance de uma resolutividade mais rápida. Exato, isso aí. Muito obrigado, doutor Hernani. E quem quiser se inscrever para o workshop Telemedicina na Prática, o link está na bio do Instagram e aqui na descrição do vídeo. É um evento 100% dedicado para médicos, tá? Porque o tema é para médicos, então a inscrição também é só para médicos, tá bom? E toda semana nós fazemos lives aqui no Instagram, no YouTube, e falando sobre o tema de telemedicina, e que é um tema da medicina, né? Então eu gosto muito de medicina, sou apaixonado por medicina, e a telemedicina é uma ferramenta da medicina. Então vem conosco se tu quer aprender mais, saber mais, e também segue lá o Dr. Hernani na rede social dele, que é muito legal mesmo. Vamos baixar o livro, né? Falar para a molecada lá, os meus alunos lá,
A gente fala molecada, né? Mas é a gurizada. Aqui no Sul é gurizada, que eu fui criado no Rio de Janeiro, lá a gente fala molecada e aqui é gurizada. Falar para a gurizada baixar lá o teu livro lá, tá, doutor Hernani? Vai ser muito útil para eles também, tá? Então, pessoal, muito obrigado e até breve. Obrigado, doutor Hernani. Até. Boa sorte. Obrigado, até. Tchau.